Já. Olá, meus amigos, meus companheiros queridos da doutrina espírita, da caminhada evangélica com o nosso Mestre Jesus. Ainda na semana de comemoração do aniversário da casa, hoje a gente está tendo o privilégio de estar conversando com o nosso irmão, o seu Soares, essa pérola do movimento espírita de Barra Mansa, essa criatura, esse coração grandioso que tanto trabalhou e que hoje a gente tem que buscar se espelhar. Para mim, particularmente, é uma inspiração, uma pessoa muito querida, que se dispôs aqui, né, utilizando da nossa tecnologia, a estar pertinho de nós e a falar um pouquinho, né, da sua experiência, da sua colaboração lá no Centro Espírita, Cristão Espírita Zico Horta. Antes de passar a palavra ao nosso irmão, eu queria pegar um trechinho desse livro, ó, Novos Rumos para o Centro Espírita. Que esse livro, quando eu iniciei a participação na diretoria lá do Zico Horta, eu fui ao Filhos da Luz e o seu Soares me indicou esse livro. Então, com muito carinho que eu trago aqui, para dizer rapidamente algumas palavras de Divaldo, lembrando uma tríade de Allan Kardec, que é o seguinte: trabalho, solidariedade e tolerância. Era uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio do nosso querido mestre leonês. E o nosso mestre divino, na verdade, o Espírito de verdade, veio depois nos dizer para que nos amemos em primeiro plano e logo em seguida a gente se instrua. Então, seguindo esse raciocínio, Divaldo fala o quê? A casa espírita, na casa espírita, essa tríade kardeciana tem naturalmente o regime de urgência, porque é aquele que não é somente o lugar onde vamos receber as luzes do conhecimento, mas uma escola. E essa é a palavra que eu queria ressaltar hoje no nosso bate-papo, né? A escola que nos equipa de informações para o encontro da plenitude. Oficina de trabalho, onde desenvolvemos aptidões, realizamos experiências, vivenciamos a aprendizagem para sairmos da teoria. Então, meus irmãos, enchendo o nosso coração em agradecimento a essa escola, que é o Centro Espírita Zico Horta, a gente vem receber o nosso irmão, pedindo ao nosso Mestre Jesus que envolva o seu coração, que o auxilie nas palavras doces de sempre, para trazer um pouquinho da história, um pouquinho da sua colaboração, mas, acima de tudo, do seu exemplo nessa escola da vida e nessa escola que é a doutrina espírita. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Seu Soares, a palavra é sua. Conta para nós, fala um pouquinho da sua colaboração, da sua passagem na nossa casa espírita. É um momento muito especial esse, a gente agradecer a Jesus por ter essa oportunidade realmente de estar no movimento espírita, conhecer essa doutrina maravilhosa que orienta, esclarece, consola, e ter casa espírita, como temos em Barra Mansa. Me lembro muito bem quando o grupo iniciou, teve a ideia realmente de fundar o Centro Espírita Zico Horta. Era um grupo que frequentava o Centro Espírita Filhos da Luz, e esse grupo começou a reunir para formar, exatamente, fundar o Centro Espírita Zico Horta. Me lembro que o Reginaldo, o senhor Oscar da Silva Marins, que pertencia ao Filho da Luz, colaborou, participaram da Assembleia de Fundação do Centro Espírita Zico Horta, e essa casa, naturalmente, quando inicia-se a ideia, o pensamento de fundar um centro espírita, e a seriedade nisso, o plano espiritual também planeja e organiza. E era necessário mais uma casa espírita em Barra Mansa. E nessa época, em 1964, existia só o Filho da Luz. Imagina se hoje tivesse só o Filho da Luz. Não suportava, não comportava exatamente a frequência que tem hoje as casas espíritas. Então, o Zico Horta foi uma bênção. Enfrentou dificuldades, claro que toda a casa espírita enfrentou, mas teve apoio, amparo. O próprio local, a doação do terreno, foi o seu José que doou aquele terreno, não era espírita, doou o terreno para a construção do centro. Quando eu participei do Zico Horta, em 1978, a casa ainda não tinha legalizado o terreno, nem o seu José tinha a escritura do terreno. Nós tiramos a escritura dele e do Centro Espírita, legalizando exatamente a casa. Então, para mim, foi um motivo de muita gratidão
e me ajudou muito a minha participação no Zico Horta. Naquela época, o Ciro, naquele momento, não estava frequentando, nós convidamos ele, voltou, retornou à casa, e depois eu passei para ele a presidência do centro. Mas fiquei 2 anos e meio, É isso que eu e queria mais, falar, seu Soares. Você contar para nós que o senhor foi presidente da casa. Fala mais esse exatamente. detalhe para nós. Conta como é que aconteceu isso. Como que aconteceu? O próprio jornalzinho aqui que eu te mostrei, tem um trechinho que fala mais ou menos sobre isso. Nessa época, existia a União Municipal Espírita, não é o seu como existe hoje. E eu era vice-presidente da União Municipal Espírita, o Armando era presidente, e a dona Tereza Nigol era secretária. E o Francisco Leonardo, que era um construtor, que foi construir o centro, ele vinha sempre nas reuniões da União Municipal. E isso todo mês ele reclamava que o centro estava em dificuldade e chegou até a afirmar que tinha alguém querendo transformar lá em um centro de Umbanda. E teve um mês que ele chegou na reunião e fez uma colocação séria. Não, olha, o negócio lá está muito sério. Aí o Armando virou para mim, para a dona Tereza, vamos para lá, vamos participar? Vamos. E aí formamos uma comissão. Não era legal, porque o estatuto não previa isso. Não é? Essa comissão, eu, o Armando e a dona Tereza. O Armando ficou de presidente da comissão, eu como vice e a dona Tereza secretário. E aí reformulamos o estatuto. Fizemos uma reforma no estatuto e aí veio a eleição da diretoria. Aí o Armando virou para mim e falou assim, você vai ser o presidente. E aí fez a eleição, naquele tempo já era o Conselho Superior, não tinha o Conselho, e houve a eleição, e eu fiquei lá durante 2 anos e meio. Aí o Ciro voltou, começamos a organizar realmente os departamentos. Queria até ler o trechinho que está aqui no jornalzinho, Por favor, e leia para nós, por favor. diz assim, ó, mesmo em funcionamento, os diretores todos envolvidos nesse processo confirmaram que inúmeras dificuldades apresentavam e levaram à decisão dos diretores remanescentes da dissolução da casa e transferência dos seus bens para outros órgãos espíritas. Mas a espiritualidade superior agiu como sempre, amparando e revigorando outros trabalhadores que haveria de dar novo alento à casa. Houve um período de dificuldade, e geralmente toda casa espírita passa por esse momento de dificuldade, mas naturalmente teve o amparo e a proteção do Zico Horta, com a sua equipe espiritual, e houve o trabalho exatamente de transformação. Hoje temos essa casa aí maravilhosa, né? Ajudando realmente na divulgação da doutrina, na mensagem de Jesus, que liberta. Nós estamos vivendo um momento de transição do planeta, de muita dificuldade na face da Terra, de toda a humanidade, que está um momento de separação do joio e do trigo, onde realmente os conflitos são muito grandes, a influência negativa existe no plano material, envolvido pelo plano espiritual. Mas temos também a assistência dos trabalhadores divinos, da Seara de Jesus, um trabalho importantíssimo. Então, as casas espíritas, ela tem esse compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus, a mensagem que liberta, que transforma, que renova a criatura. E o Zico Horta fez sempre esse trabalho importante. Eu tenho um carinho muito grande com o Zico Horta, e quando faço palestra lá, sinto um ambiente muito favorável, uma assistência espiritual muito grande, uma facilidade enorme para a gente desenvolver o nosso estudo, o nosso trabalho. Então, eu acho que é uma casa que tem toda a assistência e o amparo espiritual para prosseguir realmente a cada vez mais realizando essa tarefa tão importante e levar a mensagem àqueles que sofrem, tanto encarnado como desencarnado. O momento é de alegria, quando comemora mais um aniversário, dia 30 agora, 56 anos de existência. Imagina quanto trabalho se realizou durante esse período. Quantos espíritos aí foram esclarecidos e orientados, se libertaram das dificuldades com a orientação da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, interpreta os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade. Então, são momentos de muita felicidade para todos nós que participamos do movimento espírita. Eu, fora do movimento espírita, não sou ninguém.
dentro do movimento espírita, eu sinto feliz, alegre em participar e tenho amizade em todas as casas. Tenho uma amizade enorme dentro do Zico Horta, por isso eu agradeço essa oportunidade que você está me oferecendo exatamente de falar alguma coisa a respeito desse trabalho. E com certeza fiz muito pouco. Deveria ter feito muito mais, Quantos porque... anos de palestra, seu Soares? Hein? Quantos anos o senhor Quantos anos? já está fazendo palestra? Olha, eu cheguei no Filho da Luz em 1962. E logo em seguida, naquele tempo existia duas reuniões de estudo no Filho da Luz. A reunião de estudo do Livro dos Espíritos, realizada pelo Dr. Geol na segunda-feira, foi a reunião que eu entrei nela. Primeira reunião que eu cheguei lá. Fiquei 5 anos estudando o Espírito do Dr. Geol. E tinha na sexta-feira a reunião de estudo evangélico com o Armando. E tinha o Socilino, que fazia a página. Foi o Armando que introduziu essa questão da página no Filho da Luz. E o Socilino comprou um sítio e mudou lá para a roça. E o Armando virou para mim e falou: agora você vai fazer a página. Não pediu, não, falou para mim que você vai fazer. Falei: Armando, eu não sei fazer isso, Já não. resolveu, né? Vai lá que é sua. E foi naquele livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Eu Excelente. comecei do Ramiro Gama. E eu fazia a leitura com dificuldade, não comentava, não, o Armando comentava. Depois de alguns meses, iniciei a fazer comentário da página e aí fui desenvolvendo. Agradeço a ele a oportunidade que ele me deu, por isso estou fazendo palestra hoje. Depois, a mocidade, fui presidente da mocidade. Naquele tempo, a mocidade tinha presidente, tinha diretoria, e ali continuei fazendo estudo, e aí foi desenvolvendo. Até as pessoas me dando a oportunidade, confiando, né? E tolerante, porque no início eu tinha muita dificuldade para fazer esse trabalho, né? É E hoje verdade. No início é consigo. difícil. E naquela época, a literatura acessória, aí, vamos dizer, se a gente possa dizer, fora o Pentateuco, não era tão vasta como é hoje, né? Não, não tinha tantos livros assim, não. Mas eu me apeguei muito naqueles livros do Vinícius, em torno do mestre, na Pedro pegada do Camargo. mestre. É, na, é, eu peguei, rapaz, esses livros me ajudou muito. No início do estudo dos evangelhos, eu pegava uma página desse livro e me ajudou. Eu olhava a pessoa assim, fazia um estudo sem nem ler nenhuma página, eu falei: um dia eu vou conseguir fazer isso também. E realmente hoje consigo fazer, mas Graças a é um Deus. trabalho longo, de muitos anos de desenvolver, que trabalha as experiências que a gente vai adquirir no trabalho e, acima de tudo, a confiança no plano espiritual. Sem assistência do plano espiritual, fica difícil realizar uma palestra, um estudo. Quando a gente confia nisso e dá condição, realmente aí o trabalho se desenvolve com mais facilidade. O Eu senhor agradeço muito lembra, a Deus. o senhor lembra a primeira vez que o senhor fez uma palestra lá no Centro Espírita Zico Horta? Consegue se recordar? Não? Olha, foi no tempo do seu Oscar Marins ainda. Esse Oscar, eles marcaram lá uma palestra, eu não me lembro a data, não, mas deve ser aí pelos anos 60 e poucos, antes de 70, por aí. Eu me lembro que foi uma tarde e o seu Marinho falou comigo assim: vou escalar você para você fazer o estudo. O seu Marinho ajudava muito lá no Zico Horta, né, seu Oscar Marinho. Vou escalar você fazer o estudo. Eu falei: seu Marinho, mas eu não tenho condição. Não, tem sim, vai lá. E eu acabei indo lá e fazendo uma palestra lá na tarde, com muita dificuldade, né, lendo realmente muitas lições, mas consegui fazer aquele trabalho. E para mim foi uma dádiva, né? Uma oportunidade. E a gente, como espírito imperfeito, necessita desse trabalho para a gente ir melhorando, realmente desenvolvendo a nossa atividade. Por isso, eu dou um apoio constante às pessoas que fazem página na Casa Espírita. Porque a página, ela desenvolve a pessoa, não é? Ela dá oportunidade àqueles, principalmente, que têm facilidade, vai desenvolvendo, fazendo página. E se chegar diretamente, fazer um estudo de 1 hora, não é fácil. Eu falei para uma pessoa há pouco tempo assim: você não olha para o relógio, não, meu amigo. Se olhar para o relógio, você não faz estudo, não. Tem que olhar para o relógio, 1 minuto você fala muita coisa, né? É Então você tem verdade. que dar atenção. Então, mas é muito gratificante e sinto realmente um apoio espiritual muito grande no estudo.
Isso realmente me ajuda muito, me fortalece muito minha fé, minha confiança, e continuar perseverante. Ô, Agora, seu Soares, pode falar, pode falar. nesse período agora que a gente está sem atividade, né, assim, de palestra, está me fazendo uma falta enorme, né? Sem dúvida. Porque fazendo muita falta, né? Aquilo para mim é um remédio, é um medicamento. Então, olha que maravilhoso isso. A gente está tendo a oportunidade de beber um pouquinho das suas experiências, a sabedoria que o senhor adquiriu aí, um octogenário. E o senhor também está com vontade de falar, está querendo, né? Olha só que Olha, troca tem outro maravilhosa. ponto do movimento espírita na região, que foi a confraternização sul-fluminense. Naquele tempo, a confraternização sul-fluminense unia todas as cidades aqui da região, os centros espíritas. Então, cada mês, a gente ia numa cidade e ali desenvolvia uma atividade de palestra, de estudo, de troca de experiências, de ideia. Então, o Espiritismo cresceu na reunião através da confraternização sul-fluminense. Depois veio a Aliança Regional. Aliança Regional, eu fui tesoureiro da Aliança Regional. Participei desse movimento todo. E depois é que veio o seu local, né? Mas a Aliança Regional era toda a região em volta aqui. Quando houve a fusão do Estado do Rio e do Estado da Guanabara, era a Aliança Regional que existia. A gente reunia cada mês numa cidade. E essa troca de experiência e ajudou muito no crescimento, no desenvolvimento da doutrina na região. E o aprendizado. Por exemplo, nessa época não havia muito estudo. As pessoas chegavam no centro espírita e iam logo para a reunião mediúnica, sentava na mesa. Com esse período de experiência, de troca de experiência, iam chegando à conclusão que aquilo não era bom, não ajudava. O Filho da Luz fez muita reunião de portas abertas, e vinha a senhora com criança, entrava lá para assistir. Então, foi desenvolvendo a doutrina de tal forma que a gente foi aperfeiçoando o trabalho e desenvolvendo os estudos até chegar nos dias de hoje. Hoje a gente tem um trabalho importantíssimo de estudo sistematizado, estudo da mediunidade, e contribui muito realmente para que a gente possa realizar um trabalho mais perfeito, mais seguro, com assistência espiritual melhor. E quanto mais você está preparado, o plano espiritual tem a oportunidade de nos ajudar, nos fortalecer nesse trabalho, né? Então, eu participei realmente de muitas reuniões dessa região. Na própria, quando houve a fusão dos estados, participei de muitas reuniões onde havia realmente discussão sobre a fusão dos dois estados e demorou para realizar. A incompreensão humana também ainda é muito grande. Mas, graças a Deus, hoje nós estamos numa outra fase, bem diferente. Quando há desentendimento, é apenas de ideia, de pensamento, e o trabalho vai desenvolvendo com mais segurança, com mais firmeza, né? Ô, seu Soares, achei muito importante o senhor falar dessa troca, né? Porque eu acabei que, para mim, a gente é tão próximo, a gente está se encontrando, e para quem às vezes está vendo a gente no vídeo, o seu Soares, ele é o presidente do Centro Espírita Filhos da Luz, né? Eu deveria ter falado isso no início, vocês me perdoem. E olha como é importante, olha o carinho que esse homem fala de uma casa espírita companheira, de uma casa espírita irmã. Então, essa troca é muito importante. Eu mesmo, quando entrei na diretoria, comecei a fazer parte, fui pedir ajuda ao senhor, me indicou um livro, pequenininho, mas que deu diretrizes importantes. Então, essa troca é muito bacana, né, seu Soares? E Importante. O próprio Kardec orientou isso, né? A troca de experiência dentro das casas espíritas, ele falou até em casos menores, que seria realmente um trabalho de união, de confraternização muito importante para o progresso da doutrina. O objetivo é o mesmo, né? O objetivo do Zicote, o objetivo do Filho da Luz, do Emmanuel, das outras casas espíritas é o mesmo. É exatamente divulgar a doutrina, levar a mensagem e ajudar aqueles que passam por dificuldade na vida material e não compreendem as leis divinas. A gente olha hoje a dificuldade da humanidade por falta desse entendimento, essa visão das coisas espirituais, da vida futura, né? Faltando realmente esse entendimento à criatura humana para que haja paz na Terra. O planeta está passando por dificuldade porque há incompreensão sobre a vida espiritual.
quando nós entendemos o ensino de Jesus em espírito e verdade, e vivenciar esse ensino, com certeza o planeta Terra vai modificar. O nosso Brasil, essa terra abençoada, eu amo essa terra, fico impressionado de ver pessoas que agem completamente de uma forma desequilibrada, criando prejuízo enorme para essa pátria abençoada. E tem a direção de Ismael, que é o guia espiritual do nosso Brasil. Mas tenho certeza que isso vai passar e o Brasil vai entrar numa outra fase de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de amor ao próximo, de fraternidade, de compreensão, de entendimento. E a doutrina espírita leva essa mensagem, mostrando que através das vidas sucessivas nós retornamos ao mesmo ponto, ao mesmo local de trabalho, para que haja realmente aperfeiçoamento em toda a nossa atividade, né? Não sei se estou ajudando, estou sendo claro aí Tá muito. É nas assim, a colocações. gente combinou um tempo, o tempo já deu, e eu quero que a gente fique aqui conversando mais. Mas assim, para a gente ir já finalizando, porque é bom também ficar um gostinho de quero mais, porque aí a gente vai poder solicitar o senhor de novo e fazer, quem sabe, mais daqui para frente, uns dias, se essa situação ainda, né, do isolamento social perdurar, a gente fazer um novo vídeo. Então, eu queria te fazer uma pergunta para a gente ir finalizando. Qual o recado que o senhor daria para essa geração que está agora trabalhando e para gerações futuras do Centro Cristão Espírita Zico Horta? Olha, eu acho que o momento mais importante agora, nessa crise que nós estamos atravessando, é manter a fé. A gente está observando muita gente com medo, assustada. Eu acho que não temos que ter medo de nada, não. Temos que ter fé e confiança em Deus, em Jesus, e manter perseverante no trabalho da doutrina, e que essa fase vai passar. Medo não ajuda. Medo exagerado, que medo todos nós temos. Você vê o perigo ali, o medo vai te ajudar a você se livrar do perigo, né? Mas o medo exagerado, a gente às vezes está vendo determinadas pessoas diante do problema aí do vírus, eu acho que não ajuda. A gente tem que ter fé, confiança em Deus, e que nada nos acontece se nós não tiver compromisso negativo com as leis divinas. Se a gente tiver compromisso realmente equilibrado com as leis divinas, nada de ruim vai nos acontecer. E com certeza, dentro de pouco, o Centro Espírita de Barra Mansa, todos eles voltarão a funcionar e continuar o trabalho de divulgação da doutrina, e espero que seja o mais rápido possível o retorno realmente das atividades das nossas casas espíritas, para a nossa alegria, a nossa felicidade e a nossa paz, realmente, que nós procuramos, dentro da doutrina espírita, vencer as nossas imperfeições. Tá? O senhor poderia fazer uma prece para a gente encerrar e falar, né, em a gente emanar vibrações não só para o aniversário da casa, mas para a humanidade, já que entramos nesse assunto tão importante, né, que acalente os nossos corações. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade. Deus, Pai de infinito amor, Jesus, Mestre, e levamos o pensamento até vós nesse tempo, para agradecer esse momento que estamos trocando ideias, conversando sobre a nossa doutrina, sobre a vossa mensagem libertadora, do Evangelho que transforma, que modifica as criaturas. Mas queremos pedir em nossa prece, Senhor, pela humanidade terrena, que passe por momentos delicados, Senhor, de um teste, de uma prova, de um chamamento, de um convite à renovação, à transformação. Pedir pelo nosso Brasil, Senhor, essa terra abençoada pelo povo brasileiro, pelos seus governantes. E pedir, acima de tudo, pelas casas espíritas de Barra Mansa. Todas elas possam ser amparadas, seus frequentadores recebam assistência e o amparo dos trabalhadores da seara do Cristo, para que continuemos com fé, perseverante, que esse momento de dificuldade vai passar. E que a misericórdia divina envolva toda a cidade de Barra Mansa, o povo de Barra Mansa, para que nós possamos viver em paz, em harmonia e compreensão. E que essa enfermidade que atinge a população mundial nesse instante possa realmente passar esse momento de dificuldade e nós vencer mais uma etapa da nossa caminhada na vida terrena. Obrigado, Jesus. Obrigado ao mentor espiritual do Centro Espírita Zico Horta, nosso irmão Zico
suporta, pela proteção, pelo amparo de sempre, pela ajuda que sempre recebemos desse amigo bondoso que nos orienta sempre em nossa caminhada da vida terrena. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus, que assim seja. Seu Soares, muito, muito obrigado por o senhor se disponibilizar a doar esse tempinho para nós, a falar um pouquinho da sua trajetória, né, como um grande colaborador, e que o senhor continue sendo esse exemplo para mim, pessoalmente, e para tantos outros espíritas, cristãos, pessoas de bem, possam vibrar junto do seu coração, seguindo os exemplos, os passos, para divulgar a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus e continuar a caminhada juntos. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Se for aquilo que eu puder fazer, pode contar comigo. Eu estou aí pronto para realizar, tá? Então tá, o meu alcance para realizar, tá bom? Um obrigado, abraço para o tá? senhor. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tá.